Meus amados irmãos, queridos amigos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje o nosso comentário aqui vai direto da Serra da Mantiqueira, aqui em Campos do Jordão. Nós vamos falar sobre a natureza da igreja. Esse termo igreja, ele aparece já quando houve a tradução do Antigo Testamento em hebraico para o grego, no ano 280 a.C., quando a palavra usada para congregação ou assembleia. No Antigo Testamento, a palavra kahar, ela na tradução foi usado a palavra grega eclésia, chamados eclésia para fora. Então, aqueles que são chamados para fora, aqueles que são convocados. Então, essa palavra, ela já surge na tradução ali do hebraico para o grego, do kahal para a expressão da palavra eclésia no grego. Já nós vamos ver na declaração de Pedro, quando Jesus pergunta o que dizem os homens ser o filho do homem, diante daqueles muitos conceitos que é dado, Jesus fala: e vocês, o que diz que eu sou? E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai responder para Pedro dizendo, que Pedro, ele é um fragmento de pedra, mas sobre esta grande rocha, dessa revelação que ele teve, que é a pessoa de Jesus, Jesus vai usar a palavra: eu edificarei a minha eclésia, a minha igreja. Então Jesus diz que edificaria o que? A sua igreja. Então essa palavra kahal, no hebraico, congregação, era somente para aqueles que eram judeus. Nós vamos ver que a eclésia é um ajuntamento não só de judeus, mas de gentios, de todos aqueles que foram chamados para adorarem a Deus em espírito e em verdade. Então nós temos essa palavra, pronunciada por Jesus, dizendo que a sua igreja, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então Jesus está falando de um organismo vivo. Paulo, quando vai trazer sobre o mistério que estava oculto antes da fundação do mundo, relacionado à igreja, nós vamos ver que Paulo vai dizer que Cristo é a cabeça da igreja. Então a igreja, nós temos que entender que a sua natureza, primeiramente, ela é espiritual. É aqueles que aceitaram a Cristo e foram chamados para saírem para fora, para servirem a Deus em espírito e verdade, saírem para fora do sistema mundano, do sistema corrompido pelo pecado. E nós vamos entender que a igreja é um ajuntamento de pessoas para adorarem a Deus, da qual Cristo é o dono, Cristo é o Senhor, é o proprietário, do qual todos nós fazemos parte da igreja. Então ninguém pode dizer que é igreja, nós somos membros da igreja. A igreja, existe a igreja visível, mas dentro da igreja visível, há a igreja espiritual invisível. Essa somente Deus conhece, Deus sabe, quem é verdadeiramente o quê? Membro do corpo de Cristo. E a igreja, como organismo vivo, nós vamos ver que ela é a habitação do Espírito Santo. Ela é governada e dirigida por Jesus. Mas a igreja, além de ser um organismo vivo, nós vamos ver que a igreja também ela é uma organização relacionada com uma denominação. Então ela tem uma estrutura organizacional. Por quê? A igreja, ela tem um local onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas ali, elas se encontram para adorar a Deus, se encontram para aprenderem a palavra do Senhor, se encontram para serem instruídas em toda a verdade. Então, nós temos essa questão de organização. Então, como organização, ela
tem o quê? Liderança. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que Deus deu à igreja o quê? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que a igreja seja edificada. Então a igreja, como uma organização estrutural, nós vamos ver que ela tem uma liderança. Tem o pastor, tem os presbíteros, presbitério, ela tem o diaconato, ela tem os cooperadores, ela tem o quê? Os departamentos da igreja, departamento infantil, departamento de ensino, departamento de missão. Então ela tem vários departamentos para que a igreja venha ter um corpo bem organizado e possa alcançar o seu principal objetivo, que é levar as pessoas a adorarem a Deus em espírito e em verdade, alcançarem outras pessoas que estão longe, para que elas venham também estar perto, venham fazer parte da igreja, né? Da eclésia, sair do sistema mundano para vir até Deus. E a igreja, como uma estrutura organizacional, nós vamos ver que ela tem o que? A sua liturgia, ela tem a sua forma de culto. É claro que nós temos várias denominações, mas cada denominação tem a sua estrutura, tem a sua forma, mas tem coisas que não mudam dentro da igreja. Tipo, pregação da palavra. Isso é essencial, isso é fundamental na ordem do culto, na questão da adoração. Tem cânticos, tem louvores, tem cânticos espirituais. Nós vamos ver que há o quê? O atendimento, a necessidade dos órfãos, da viúva. E para que a igreja venha manter a sua estrutura como organização, nós vamos ver que é necessário que ela tenha o quê? Dízimos e ofertas para manutenção da obra, para manutenção dos obreiros, da despesa com água, com luz, com energia. Então nós vamos ver que a igreja, ela tem uma natureza espiritual, mas ela também tem uma natureza orgânica, da qual tem a sua estrutura. Nós estamos aqui nessa caminhada, estou aqui juntamente com a irmã Neuza, minha esposa, está aqui conosco. E como essa semana foi bem corrida, estou fazendo esse comentário aqui para vocês da temática da nossa aula, da nossa escola dominical. Agora estou pegando uma subidinha aqui, vou cansar um pouquinho, mas fica aqui o nosso comentário relacionado a essa semana. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha aí um dia na paz do Senhor Jesus.